fizemos o perfume do mito, o grande Roberto Gomes Bolanhos. O nosso querido Chaves, Chapolin, teve outros personagens, e este perfume foi de todas as nossas criações o que mais deu coincidências. Vou explicar melhor. Tem uma frase de Tolkien que eu demorei muito mesmo para interpretar, que ele dizia assim: a divindade está no acaso. Eu demorei muito, vou explicar melhor. Eu gostaria muito de colocar algumas imagens ali do seriado para exemplificar, só que os direitos autorais não estão permitindo. Bem, me chamo Celso, sou um simples perfumista. Aqui nós fazemos resenhas fidedignas de nossas criações e também homenageamos pessoas que ajudaram a moldar o meu caráter e minha história, que é o caso desta linha Grandes Mestres. Como eu gostaria de colocar algumas cenas ali do seriado, tanto do Chaves quanto do Chapolin e alguns outros personagens, contar um pouquinho da história do Bolanhos, só que é bem complicadinho. Eu já fiz isso no perfume homenagem ao Beethoven, até hoje me dá problema, de vez em quando chega uma mensagem: seu vídeo foi excluído, tal. Não vou poder colocar, mas vou fazer um breve resumo, pelo menos do que nós escolhemos para fazer esta criação. É um perfume em homenagem ao grande Bolanhos, não aos personagens. Claro, não poderíamos deixar de colocar algumas referências. Este perfume é absurdamente elegante, equilibrado e assinatura. Vou explicar um pouco mais sobre as coincidências. Vou passar um breve resumo. Aqui é a questão do acaso, que olha, de verdade, eu sou um rapaz meio cético, mas teve tantas coincidências que até eu fiquei impressionado. Teve algumas vezes que eu, putz, não é possível, porque esta nota já estava ali escrita no rascunho meu. Vou explicar melhor. E a profundidade dos ensinamentos do Bolanhos é absurda. Não é somente um seriado de comédia. Os ensinamentos são muito mais complexos do que parecem. Inclusive, na minha opinião, o mais difícil de entender, porque nós temos uma dificuldade em interpretar o amor antes do pão. E eu falo nós, eu me coloco neste meio, tá bom? O nosso querido engenheiro, sim, Bolanhos era formado em engenharia e teve vários acasos na vida dele. O primeiro, na minha opinião, o que deu o gatilho é que ele estava numa situação bem complicada e ele precisava arrumar um emprego. O que ele fez? Procurou emprego ali e tinha dois anúncios, um de auxiliar de produção e outro auxiliar de redação. Só que ele não pegou esse segundo anúncio, o que estava destacado era o auxiliar de produção. Lá na TV mexicana, o que aconteceu? Ele foi lá e chegou, tinha uma fila absurdamente enorme e tinha uma pequenininha. Ele, puta, eu tô complicado, preciso arrumar emprego. Por acaso ele foi lá e perguntou para a moça: que fila é esta aqui? Esta é da linha de produção. E essa pequena, da linha de redação, é auxiliar de redação. Ah, putz, eu tô meio complicado, eu vou fazer o quê? Me inscrever nesta linha para ser um redator. Olha que interessante. Ele foi lá, se candidatou, não me lembro, se eu não me engano, foram 6 pessoas que se candidataram. E ele começou a trabalhar, deu tudo certo. Só que tinha um probleminha. Ele não sabia mexer na máquina de escrever. O que acontecia, gente? O relato dele é maravilhoso. Ele falou que começou a mexer na máquina de escrever. Quando passava o chefe, ele parava e fingia que estava tendo uma super, ultra, mega história e uma ideia maravilhosa que ia dar dinheiro ali para a produtora. Aí ele parava, ficava ali pensando, aí passava o chefe, ele começou a mexer na máquina e aprendeu. Mal sabia ele que a ideia que ele estava tendo daria toda esta repercussão. No começo ele começou a escrever para 2 comediantes. Vou pular um pouquinho esta parte porque é muito longa. Bem, enfim, ele começou a escrever e tudo que ele escrevia dava muito certo. Aí teve um dia, por acaso, faltou ali um ator, ele foi interpretar, o público gostou e ele começou a fazer isso aí. Pulando tudo isso aí, ele começou a criar seus personagens. Se eu não me engano, o primeiro, não é oficial, foi o Dr. Chapatins, e começou a brincar muito com isso aí. Tudo estava caminhando para ele ser o grande gênio da redação e a interpretação estava dando certo. Daí veio o nome Shakespearito, Pequeno Shakespeare. Aí Shakespearito foi adaptando e virou o apelido dele, pegou, usou isso aí. Aí começamos um pouquinho da história mais profunda de Bolanhos. A genialidade dele é absurda. Quando ele começou a produzir os conteúdos, teve várias referências dos estudos que ele fazia. Bolanhos era absurdamente culto, só que não é muito relatado nos documentários. Vou pular mais uma vez esta parte
E quando ele começou a fazer ali o Chapolin, que foi o primeiro que bombou, ele começou a imaginar o Chaves. Por acaso, ele chegou no cenário ali que ele pensou em usar e tinha um tal de um barril. Algumas pessoas acham que é uma referência ao grande filósofo, né? O cínico que vivia no barril, tal Diógenes, mas não é oficial. Enfim, ele começou a escrever o Chaves, já havia atuado com o nosso grande professor Girafales, que era o Rubem Aguirre, e no personagem que ele fez lá na interpretação, era Rubem Aguirre Girafales. Pô, já começou a montar o nosso grande professor linguista. Também ele fez um roteiro que o Dom Ramon, nosso querido Seu Madruga, participou. Se eu não me engano, 10 anos posteriormente, ele virou o nosso Seu Madruga. Teve várias coincidências, vários acasos, mas eu quero pular um pouquinho toda essa parte, porque o que me chamou a atenção foi a complexidade da obra. Quando éramos crianças, não percebíamos tudo isso aí. Depois de velho, eu comecei a pesquisar porque eu era muito fã. Ainda sou, claro, mas eu percebi a genialidade. Muitas pessoas não perceberam isso aí e não sabem da complexidade da obra. Voltando no começo do vídeo, o amor antes do pão, já vou chegar, espera só mais um pouquinho, que é a parte que mais eu demorei a entender, foi relatada na obra dele. Veja bem, a grosso modo, o seriado Chaves tinha algumas coisas que hoje a galera acaba cancelando. Por exemplo, o Seu Madruga dava uns cascudos errados no Chaves, mas no frigir dos ovos, eles eram muito parceiros. Tem vários episódios que falam muito isso aí, quando a parte lá que o Chaves começou a vender para ele mesmo os churros, acabou, a Dona Florinda foi cobrar e o Seu Madruga defendeu. Tem vários exemplos. O que eu acho mais emocionante é a parte ali do Seu Defumado, que ele começou a, não posso falar a palavra, a surrupiar as coisas da galera da vila e culparam o Chaves. Ele foi, passeou, entrou numa igreja e o padre o aconselhou a voltar para a vila com cabeça erguida, que é aquela grande piada do Kiko. Então veja que tem muito amor na obra do X-Pirito. Quer ver um exemplo que eu achei bem maravilhoso? Na época ali, se eu não me engano, foi no começo dos anos 80, que o Seu Madruga saiu do seriado, aí estava perdendo alguns personagens, ele começou a escrever O Restaurante da Dona Florinda. Tem um episódio que este me chamou muita atenção, depois revendo aqui os estudos, é que o Chavinho não estava recebendo um salário. Aí precisou da Dona Neves fazer um protesto. Tem uma placa que até hoje eu me lembro que era Dona Neves Velha Reumática. Deu uma brincadeira bacana. No final, Dona Florinda falou: ó, Chavinho, realmente eu preciso te pagar um salário, você vai receber tudo isso, e deu tudo certo. Aí você me fala: ah, mas ela só fez o certo porque teve um protesto, teve um problema. A Dona Neves foi lá e protestou. Gente, mas não é isso que nós fazemos? Quantas e quantas vezes nós precisamos fazer o correto e por algum impulso, algum empurrãozinho, nós vamos lá e fazemos para o mal também? Mas isso é comum da nossa realidade. Então, esta profundidade, este amor que está ali bem colocado na obra do Bolanhos, é a nossa realidade. A questão do Seu Madruga bater de vez em quando no Chaves, enfim, tem muito ensinamento. O que é, agora eu vou passar para uma parte, você pode interpretar também de uma maneira religiosa, mas também de relacionamento. Até porque quem tem uma religiosidade tem um bom relacionamento com o Criador que a pessoa acredita. O amor antes do pão. O que eu demorei muito para entender isso aí. Eu imagino que vocês também têm essa dificuldade. O amor antes do pão é a parte complicada, porque é muito bom, muito fácil amar quando está tudo bem. Por exemplo, a pessoa religiosa: eu amo Deus, está tudo bem, eu sou um rapaz que segue tudo. Quando dá um problema, será que você vai amar Deus? No relacionamento, quando está tudo bem, é fácil. E quando dá um problema, será que esta pessoa realmente gosta tanto de você ao ponto de amar quando dá errado? Eu vi um tweet muito infeliz de uma moça falando que não sabe como as pessoas não tinham traumas assistindo Chaves, porque tinha uma bruxa, tinha agressão física, tinha um monte de problemas. Por que não teve problema? Porque era amor. De verdade, o amor antes do pão. E por aí poderíamos nos aprofundar muito mais sobre a obra de Bolanhos. Fora que o nível cultural dele era absurdo. Os roteiros do Chapolin. Olha, eu aconselho muito você, depois de velho, que assistiu Chaves, Chapolin na sua infância, reveja os episódios.
são absurdamente geniais. Isto é só um resumo, agora eu vou falar as coincidências que tivemos na criação do perfume. Vou ter que me alongar, eu sei que é chato assistir um vídeo longo, este canal não é profissional, eu montei este canal justamente para fazer uma resenha fidedigna de nossas criações, para não ter que mandar um áudio de 5 minutos para nossos clientes. Mas olha o tanto de coincidências que tivemos na história de Bolanhos, claro, quanto na criação deste perfume. Quando eu decidi criar um perfume para homenagear Bolanhos, eu meio que esqueci a proposta da linha. Comecei a estudar bastante, revisar episódios. Aí, por final, a linha Grandes Mestres, a qual este perfume faz parte, a regra é: se eu pudesse dar um presente para esta pessoa a qual eu vou homenagear, qual perfume seria? A primeira resposta veio o perfume que eu fiz em homenagem ao grande Beethoven. Se você não me conhece, Beethoven para mim é uma das melhores pessoas que pisaram na face da terra. E este seria o perfume que eu daria de presente para o Bolanhos. Aí o que aconteceu? Eu dei uma pausa, porque já tem um perfume que eu faria em homenagem a ele, então não vou fazer mais. Quando eu criei o perfume em homenagem ao Beethoven, ele é um perfume verde, bonito, tem várias notas de naturezas do mundo inteiro. Pau-brasil, bambu chinês, nardo ali do Egito, inclusive tem descrição dele na Bíblia. É uma natureza bonita com um piano ali no meio. Então, um perfume muito agradável e tal. Eu pensei em dar esse presente para o Bolanhos, beleza. Só que quando eu criei o perfume, eu fiz alguns testes, são vários testes. A nota de canela se casou muito bem com esta questão do verde do perfume. A natureza com a nota de canela, não esta canela da perfumaria, a canela crua, esta que você tem na sua casa, se casou tão bem. Putz, eu tenho que colocar a canela no perfume em homenagem ao Beethoven. Eu fiz vários testes, só que a primeira regra para criar qualquer perfume é: ele tem que contar a história. E a canela não fazia parte da história de Beethoven. Eu fiquei ali pensando. Por final, eu decidi não colocar a nota de canela. E no vídeo que eu fiz em homenagem ao Beethoven, eu sugeri: olha, se você quiser acrescentar alguma nota, a canela vai se casar muito bem. Agora, veja bem, quando eu pensei em dar o perfume em homenagem ao Beethoven para o X-Spirito, a canela, putz, eu pegaria o Beethoven e colocaria esta canela. Agora, qual o episódio do Chaves que tem o cheiro de canela? Qual o alimento relatado no seriado que tem a canela? O churros, um dos nossos episódios mais emblemáticos. E a canela iria temperar, uma referência ao seriado. E o churros doce de leite, talvez um caramelo. Aí, quando eu estava criando aqui a base do Beethoven, adaptando para fazer o perfume do X-Spirito, estava faltando um doce, eu não sabia qual que era. Por acaso, eu já havia pensado isso lá no perfume em homenagem ao Beethoven. Então colocamos a canela, colocamos um pouquinho, muito pouco do caramelo, que representa ali o cheiro dos churros, e deu um casamento, porque o perfume ficou muito moderno. Eu queria fazer uma referência aos perfumes da época dele e tal, que eram muito semelhantes aos perfumes ali da Itália, água de cheiro, pós-banho e tal. Aí eu pensei, putz, ficou muito moderno. Por mais X-Spirito não era um homem à frente do seu tempo, não era muito moderno, aí putz, vou ter que colocar essa nota de caramelo com churros, mas é muito pouco, é só uma referência ao episódio. Aí, eu tava usando a base do Beethoven, que na minha opinião é uma das melhores pessoas que pisou na face da terra, que foi a primeira opção que eu pensei assim, bem automático, para dar de presente ali ao X-Spirito. Qual que é a música de abertura do seriado? Talvez você não conheça tão bem, mas é a marcha turca de Beethoven. Eu falei, putz, não é possível. Bateu Beethoven, bateu a nota de canela, bateu o que eu havia pensado. Tanta coisa bateu que eu posso te afirmar. Ele é um perfume que tem uma base que lembra os perfumes da época ali, 40, 50, 60, 70, que era um negócio, a grosso modo, algo mais barbershop. Ele estava mais evoluído, mais à frente do seu tempo. Os perfumes deveriam ser mais futuristas para a época e ele era absurdamente educado. Eu me lembrei muito na composição do X-Spirito, o perfume que nós fizemos em homenagem ao Christopher Lee. Ele era muito simpático, muito agradável, todo mundo queria ficar ao seu lado.
Tem um relato que esse aí deu uma marcada. Quando eu estava estudando ali um pouco da história dele, uma das filhas falava que a memória afetiva que ela tinha no X-Espírito era o seguinte: ele estava lá na casa dele, se despedia ali dos filhos para ir dormir, dava um beijinho, fechava a porta, ia para o escritório e começava a escrever. Então as filhas dele, os filhos dele, dormiam com o som do barulho da máquina de escrever. Olha quanta memória afetiva. Eu era obrigado a colocar esta parte dos cheiros da época, mas a parte evoluída, o que eu posso te afirmar, ele é um perfume assinatura agradável, absurdamente elegante. E quando eu estava estudando um pouquinho da evolução dele, a proporção que o seriado tomou, ele começou a viajar muito. Ele precisava de um perfume que todo mundo se agradasse, mas à frente do seu tempo. Aí montamos o X-Espírito. Eu te garanto que vai ser um dos meus perfumes mais assinatura, assim como outras criações, claro, mas ele tem uma pegada limpa, cheiro de natureza, tem a parte meia doce ali que equilibra. O negócio se casou tanto, falei, putz, não é possível. Ficou, na minha opinião, perfeito para a proposta dele. E tem várias as coincidências. Enfim, eu aconselho muito você a conhecer. Caso você não queira investir num frasco grande, nós temos os decantos de 10 ml. Vou fazer um esqueminha ali na plataforma que vende, para você comprar um decante qualquer e ganhar esse de presente, porque eu quero muito ouvir a opinião de vocês, principalmente se você, assim como eu, é fã de toda a obra do X-Espírito. Muito obrigado, desculpa um pouquinho o vídeo longo e até a próxima.